O trovão rasteja pelo horizonte como uma besta ancestral despertando sob a superfície do céu. O ar torna-se denso, pesado, quase irrespirável, carregado de eletricidade e promessas de mudança. A primeira gota cai sobre a terra ressequida, levantando uma pequena nuvem de poeira. Depois, outra. Em questão de minutos, a chuva deixa de ser um tímido anúncio e se transforma em uma cortina espessa que açoita o solo, os pastos e os leitos secos dos rios. O Pantanal, a maior área úmida contínua do mundo, está começando a se transformar mais uma vez. Onde antes havia rachaduras na lama, hoje a água permeia pacientemente, retomando antigos caminhos que jamais esqueceu. Os rios transbordam, inundam e se conectam uns aos outros, formando uma rede viva que cobre milhares de quilômetros quadrados. A fronteira entre terra e água deixa de existir, e toda a paisagem entra em um estado de transição permanente. Neste lugar, a chuva não traz calma, ela traz movimento. Traz uma explosão de vida que desperta criaturas que pareciam adormecidas e força outras a se moverem, a buscar abrigo ou alimento. Peixes que ficavam presos em canais estreitos durante a estação seca, agora encontram novas rotas e se aventuram em águas recém-criadas. Cardumes inteiros se deslocam pelas planícies aluviais, explorando espaços que existem apenas por alguns meses do ano. Pássaros retornam de regiões distantes, atraídos pela repentina abundância. Garças, ibis, colhereiros e cegonhas enchem o céu com asas brancas e gritos estridentes. Cada uma sabe que este é o momento de se alimentar, de se reproduzir, de aproveitar a abundância temporária da água. A vegetação, adormecida sob a poeira, brota com uma velocidade quase violenta. Brotos verdes emergem da lama, novas folhas desabrocham em questão de dias, e a paisagem muda de cor como se alguém tivesse acionado um interruptor invisível. Mas onde há abundância, há competição. Onde a vida irrompe, a fome também desperta. O Pantanal não é um paraíso tranquilo. É um campo de forças em constante tensão. Cada criatura interpreta a chegada da água como uma oportunidade diferente. Para algumas, significa comida fácil. Para outras, significa exposição, deslocamento forçado, risco. Neste tabuleiro de xadrez que se transforma a cada chuva, os rios tornam-se campos de caça e fronteiras invisíveis que devem ser defendidas. Na superfície da água, o reflexo do céu parece tranquilo, mas sob essa aparente calma, uma guerra silenciosa se desenrola. Um movimento rompe a quietude do rio. Não é o vento. São corpos cortando a correnteza com uma energia que não tenta se esconder. Lontras gigantes emergem como flechas vivas, seus dorsos escuros brilhando na luz cinzenta do céu nublado. Elas não chegam silenciosamente, anunciam sua presença com guinchos, rosnados e vocalizações profundas que ecoam pela margem do rio. Sua presença não é discreta, é uma declaração. Nesses trechos do rio há donos, e eles não se escondem. As lontras gigantes são os predadores sociais mais poderosos dessas águas. Elas não caçam sozinhas, não se movem aleatoriamente. Eles funcionam como uma unidade compacta, uma família extensa que se move com uma coordenação que parece ensaiada ao longo de gerações. O grupo segue rio acima, acompanhando a correnteza que carrega detritos como galhos, folhas e peixes desorientados pela mudança repentina no nível da água. O casal dominante lidera o caminho, seus corpos maiores ostentando cicatrizes que revelam conflitos passados. Os jovens nadam lado a lado, atentos aos sinais do grupo, aprendendo silenciosamente quando avançar e quando parar. Não há gestos exagerados nem comandos audíveis para aqueles que não sabem observar. Uma mudança sutil na velocidade, uma leve virada do corpo, uma pausa de pouco mais de um segundo, e todos entendem que algo foi detectado abaixo da superfície. Um cardume de peixe se reúne perto da margem, buscando refúgio entre as raízes submersas de uma árvore caída. A água turva lhes dá uma falsa sensação de segurança. As lontras se separam silenciosamente, formando um semicírculo quase perfeito. Duas mergulham e se movem para baixo, empurrando o grupo em direção a águas mais rasas. Outras permanecem na superfície, bloqueando as rotas de fuga.
As mais jovens aguardam imóveis, com os corpos tensos, prontas para fechar a armadilha. Em questão de segundos, a água se agita. Um respingo rompe a superfície e uma lontra emerge com um grande peixe preso entre os dentes. A presa se debate, batendo na água, mas a mordida é firme. Nenhuma energia é desperdiçada. O grupo se reúne, o peixe é compartilhado e o rio parece calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. No Pantanal, comer nunca é um ato isolado. É um momento de vulnerabilidade. Enquanto o grupo se alimenta, a atenção se divide entre a comida e a vigilância. O líder frequentemente levanta a cabeça, fareja o ar úmido e observa a margem oposta. A presença das lontras não passa despercebida por outros predadores. Sob a superfície, algo se move com uma lentidão que revela não intenção, mas poder. Dois olhos mal emergem da água, separados por uma distância que revela o tamanho do corpo oculto. O jacaré-açu patrulha o mesmo trecho do rio. Sua pele escura se camufla na lama, sua silhueta quase indistinguível na turbidez. Ele não precisa ter pressa. O jacaré-açu é paciente por natureza. Sua estratégia não é a perseguição, mas a espera. As lontras pressentem essa presença mesmo que não consigam vê-la claramente. A história do rio está escrita em encontros passados. Um grito agudo do líder é suficiente para reunir o grupo, formando uma massa de corpos que se move em direção a águas mais rasas. Elas não se dispersam. A força das lontras não reside em um único indivíduo, mas no grupo como um todo. O jacaré avalia a situação. Atacar uma lontra solitária é uma coisa. Confrontar uma família inteira é outra bem diferente. Por alguns segundos, ambos os predadores compartilham o mesmo espaço sem se atacarem, avaliando a força um do outro sem contato físico. Então, o jacaré mergulha novamente e desaparece nas sombras do fundo do mar. A tensão se dissipa, mas não desaparece completamente. No Pantanal, a calmaria é sempre passageira. Ao pôr do sol, quando a luz se torna mais suave, a família de lontras dirige-se para o seu refúgio na margem do rio. Entre raízes emaranhadas e pilhas de troncos, construíram um abrigo seguro onde os filhotes podem descansar e brincar. Os jovens perseguem-se uns aos outros, saltam para a água rasa e mordiscam-se de brincadeira, num exercício de treino disfarçado de brincadeira. Os adultos observam sem intervir, sabendo que essas práticas são lições para o futuro. Cada mordida controlada, cada mergulho breve, cada perseguição desajeitada é um ensaio para uma vida em que os erros são custosos. O líder permanece perto da água, com o corpo voltado para o rio, atento a qualquer mudança na superfície. Abaixo dessa mesma superfície, a vida se organiza em camadas invisíveis. Um cardume de piranhas se move como uma única entidade, mudando de direção com movimentos sincronizados. Seus corpos prateados refletem flashes de luz à medida que se aproximam da superfície e suas mandíbulas, armadas com dentes afiados como navalhas, abrem e fecham com precisão mecânica. As piranhas são frequentemente retratadas como monstros vorazes, mas seu papel no Pantanal é mais complexo. Elas são predadoras oportunistas, sim, capazes de atacar em grupo quando a fome aperta ou quando detectam sangue na água. Mas também são agentes de limpeza do ecossistema. Consomem restos orgânicos, eliminam animais mortos ou feridos e reduzem o acúmulo de matéria em decomposição em águas que mudam constantemente de nível e composição. Sua presença mantém o equilíbrio químico e biológico do rio, mesmo que sua reputação inspire medo. Para a lontra gigante, a piranha não é um símbolo de terror, é apenas mais uma presa, armada sim, mas controlável. A lontra mergulha e emerge com uma piranha presa entre os dentes. O peixe tenta morder, mas a mordida da lontra é mais rápida e forte. Em segundos, a ameaça é neutralizada. Nesse ecossistema, a ferocidade é relativa. O que é perigoso para alguns é alimento para outros. A hierarquia não se baseia em mitos, mas na eficácia real.
Além do campo de visão das lontras, numa área onde a água se torna mais densa e as plantas aquáticas formam uma rede espessa, jaz um corpo imóvel. A sucuri, a maior serpente do mundo, espera, não se move. Sua pele se camufla nas sombras, nos galhos submersos, na lama escura do fundo. Apenas seus olhos emergem da superfície, 2 pontos imóveis que registram cada vibração. A sucuri não caça, não precisa. O Pantanal traz suas presas. Ratos d'água, aves que descem para beber água, capivaras desavisadas, jacarés jovens que se aproximam demais. A estratégia da sucuri é simples e brutal. Esperar até que sua presa entre em seu alcance. Um pequeno mamífero se aproxima da margem, atraído pelo aroma de plantas frescas que brotam após a chuva. Ele não pressente nenhum perigo. O ataque é instantâneo. O corpo da sucuri se lança com uma velocidade que contrasta fortemente com sua imobilidade anterior. Ela se enrola em torno da presa, apertando com uma força que interrompe a circulação em segundos. Não há gritos, nenhuma luta prolongada. O movimento cessa e a água se fecha novamente. A sucuri então inicia um lento processo de ingestão. Engole, digere, desaparece. Por horas ou dias, seu metabolismo se concentra em processar o alimento. Durante esse tempo, sua mobilidade diminui. O predador se torna vulnerável. No Pantanal, até os predadores mais eficientes têm momentos de fraqueza. Enquanto isso, na orla da floresta, o solo macio guarda pequenas pegadas nervosas. Um bando de coates se move entre as folhas úmidas, com as caudas erguidas como bandeiras. Eles se movem com energia inquieta, farejando, remexendo a serapilheira, escalando troncos caídos. Suas patas ágeis procuram insetos escondidos sob a casca, frutos caídos e sementes. Os filhotes imitam todos os movimentos dos adultos, aprendendo o que cheira a comida e o que cheira a perigo. O bando não permanece muito tempo no mesmo lugar. Sua estratégia é o movimento constante, a exploração contínua que reduz o risco de serem surpreendidos por um predador. Ao se deslocarem, os coates dispersam sementes sem perceber. Os frutos que comem deixam para trás fragmentos que germinarão e darão origem a novos brotos. Sua passagem pela floresta não serve apenas à busca por alimento, mas também molda o futuro da vegetação. Essa atividade ruidosa, porém, não passa despercebida. Um farfalhar distinto do ruído das folhas sob suas patas ecoa da vegetação rasteira. O grupo para. Os filhotes se aconchegam no centro. Os adultos viram a cabeça na direção da origem do som. Por alguns segundos, a floresta parece prender a respiração. Um felino observa das sombras. A onça pintada avalia a situação. O grupo é grande e está alerta. O risco de um ataque fracassado é alto. A onça pintada recua quase despercebida. O perigo se dissipa, mas a tensão deixa sua marca no comportamento do grupo. Os coates retomam sua marcha, mais atentos e silenciosos por alguns minutos. Acima da copa das árvores, uma sombra cruza o céu. Uma ave de rapina plana, com as asas estendidas, aproveitando as correntes de ar que sobem da terra úmida. Daquela altura, a floresta é um mosaico de verdes e reflexos na água. A ave não precisa bater as asas com força. Ela observa. Procura o movimento que se desvia do padrão, o menor erro que denuncia uma presa em potencial. Abaixo, um grupo de macacos se move entre os galhos, concentrados em frutos maduros que brotaram após a chuva. Um deles fica para trás, distraído. A sombra se alinha. A descida é rápida, quase vertical. O impacto acontece num piscar de olhos. As garras se fecham, o grito se perde na folhagem e a ave alça voo novamente com sua presa. Os outros macacos fogem, emitindo gritos de alarme que ecoam pela floresta. O equilíbrio parece ter sido restaurado, mas a mensagem permanece clara. No Pantanal, a distração é um convite à morte. A chuva continua a cair intermitentemente. Às vezes é uma garoa fina, outras vezes um aguaceiro que abafa todos os outros sons. Cada fase da tempestade altera o comportamento das criaturas. Algumas aproveitam o ruído para se moverem sem serem detectadas. Outras procuram abrigo, esperando que a água recue. Os rios continuam a transbordar, conectando lagoas que antes eram isoladas. A paisagem se expande e se contrai com uma lógica que não segue mapas humanos, mas sim ciclos ancestrais. O Pantanal não é um lugar estático, é um processo dinâmico. A cada cheia, as regras temporárias de sobrevivência são reescritas.
Territórios se expandem ou diminuem, rotas de caça mudam e encontros entre predadores se tornam mais frequentes. A estação chuvosa marca o início desse jogo complexo, um prelúdio para o que virá quando a água começar a recuar e a competição se intensificar em torno dos últimos focos de inundação. Por ora, a água reina suprema. Ela cobre, conecta, confunde. Predadores aprimoram suas estratégias em um mundo que subitamente se tornou maior. Presas aprendem novas rotas de fuga ou perecem tentando. O Pantanal respira ao ritmo da chuva, e cada criatura que o habita sabe que esse renascimento não é um presente inestimável. É o início de um ciclo que mais tarde revelará sua face mais cruel quando a água recuar e tudo ficar exposto. O nível da água continua a subir durante dias, às vezes durante semanas, até que o Pantanal deixa de ser uma rede de rios e lagoas e se torna uma única massa de água que se estende até onde a vista alcança. Estradas de terra desaparecem sob a superfície, trechos de vegetação se transformam em arquipélagos flutuantes e as árvores parecem emergir diretamente do rio, com seus troncos semi-submersos. Neste novo mapa fluido, cada criatura precisa reaprender a se mover, a se orientar, a sobreviver. O que antes era um caminho seguro agora é uma armadilha profunda. O que antes era um obstáculo agora é um refúgio temporário. A paisagem muda tão rapidamente que a memória individual se torna tão importante quanto a força física. Os animais que se lembram de onde encontrar terrenos mais altos durante as cheias têm uma vantagem. Os que não se lembram, improvisam ou desaparecem. As capivaras se congregam em grupos cada vez maiores nas poucas elevações restantes acima da água. Famílias que se mantinham separadas durante a estação seca agora compartilham o mesmo espaço apertado. Seus corpos volumosos se amontoam em pedaços de terra seca, com os juvenis no centro e os adultos formando um anel externo de vigilância constante. O som da água batendo nas bordas do ilhéu acompanha sua respiração lenta. Embora sejam excelentes nadadoras, preferem manter os pés em terra firme para descansar e vigiar. Seus olhos escuros examinam os arredores com atenção quase constante. Elas sabem que a água é um refúgio, mas também é o domínio de outros predadores. Um movimento na superfície da água, uma ondulação quase imperceptível em comparação com o padrão da chuva, é suficiente para fazer com que várias cabeças se virem ao mesmo tempo. O jacaré patrulha a periferia do ilhéu, movendo-se com uma lentidão calculada. Ele não se aproxima imediatamente. Avalia a densidade do grupo, observando se algum filhote se afasta. A caçada do jacaré não é uma corrida, é um exercício de paciência. Eles podem esperar horas, até dias, até que o erro apareça. As capivaras, por sua vez, se revezam na vigilância. O indivíduo avança alguns passos, fareja o ar e observa a superfície da água. Se detectar perigo, emite um som curto e grave. Em uma fração de segundo, todo o grupo fica em alerta máximo, pronto para mergulhar na água em uma fuga coordenada. O equilíbrio entre a calma e a fuga define sua sobrevivência diária. Entretanto, nas áreas onde a floresta está parcialmente submersa, os troncos das árvores emergem como colunas escuras da água turva. Longas sombras movem-se entre elas. São cervos do brejo, avançando com uma elegância lenta que parece quase deslocada num ambiente tão instável. Suas longas pernas permitem que atravessem águas que chegariam à barriga de outros herbívoros. Cada passo é calculado, cada casco pressionando firmemente o solo instável sob a superfície. O cervo não corre a menos que seja necessário. Ele sabe que, em águas profundas, o ruído dos respingos pode atrair a atenção de predadores invisíveis. Prefere mover-se calmamente, mantendo o corpo erguido e a cabeça erguida, atento aos sons que se propagam pela superfície da água. O cheiro de lama úmida, plantas aquáticas recém-brotadas e animais agrupados em pequenos espaços se mistura no ar. Para um predador terrestre, esse novo ambiente representa um desafio. A onça pintada, acostumada a caçar em terra e na densa floresta, adapta sua estratégia. Ela não evita a água. Pelo contrário, torna-se uma nadadora silenciosa quando necessário. Seu corpo musculoso desliza pelos canais recém-formados, usando a vegetação flutuante como cobertura. Da margem, observa os grupos de capivaras reunidos nos ilhéus. Não ataca imediatamente.
Ele espera até que um deles se aproxime demais da beira do precipício, até que o cansaço baixe sua guarda. Na estação chuvosa, a abundância de presas não significa que a caçada seja mais fácil. O terreno instável, a água que abafa os sons e a dispersão dos animais obrigam a onça-pintada a ser ainda mais precisa. Numa curva do rio, onde a correnteza diminui e a água forma uma poça escura, a onça-pintada para. Seus olhos acompanham o movimento de uma jovem capivara que se aproxima para beber água, tendo se afastado alguns passos do grupo principal. A distância é curta, mas a água entre elas é profunda. A onça-pintada mergulha silenciosamente, deixando quase nenhum rastro na superfície. Ela avança com o corpo quase inteiramente submerso, as patas movendo-se num ritmo que não produz respingos. Quando emerge, o faz a poucos metros da margem do ilhéu. O ataque é rápido, mas nem sempre bem sucedido. A capivara percebe o movimento no último segundo e mergulha na água, atingindo a superfície com um ruído que alerta o grupo. Toda a ilha parece explodir em movimento. Dezenas de corpos mergulham na água ao mesmo tempo, criando um caos de respingos e ondulações. A onça-pintada erra o alvo e permanece imóvel por um instante, avaliando se deve perseguir um alvo agora perdido em meio a tantos outros. Ela decide recuar. No Pantanal, até o caçador mais eficiente precisa aceitar o fracasso como parte do jogo. Nas águas mais profundas, onde a vegetação aquática forma túneis verdes, os peixes grandes se movem com mais liberdade durante a cheia. A brilhante e veloz piraputanga explora as áreas recém-inundadas. Seu corpo alongado é adaptado para nadar contra correntes suaves e para se movimentar rapidamente entre raízes submersas. Este peixe é um elo fundamental na cadeia alimentar do Pantanal. Alimenta-se de frutos que caem dos galhos na água, carrega sementes rio abaixo e, por sua vez, torna-se presa de aves, lontras e jacarés. Durante a estação chuvosa, a piraputanga aventura-se em áreas que secam durante a estação seca. Lá encontra alimento em abundância, mas também novos perigos. As aves aquáticas, concentradas nas margens dos canais recém-formados, aproveitam esses movimentos para caçar com facilidade. Uma garça permanece imóvel na beira de uma clareira alagada, com o pescoço curvado em forma de S. Seus olhos acompanham cada brilho prateado sob a superfície. De repente, seu pescoço se estica e seu bico mergulha na água. Um peixe está fisgado. A garça sacode a cabeça, engole e retorna à sua postura imóvel. A poucos metros de distância, um grupo de aves se reveza, alimentando-se do mesmo cardume de peixes. Durante a estação chuvosa, a competição entre as aves é intensa, mas a abundância permite que várias espécies compartilhem o mesmo espaço sem confrontos diretos. Cada uma ocupa um nicho ligeiramente diferente, uma profundidade diferente e emprega uma técnica de caça diferente. Na densa floresta alagada, os sons mudam. O constante bater da água contra os troncos das árvores cria uma paisagem sonora que mascara até os menores movimentos. Aqui, os predadores que dependem da audição para detectar presas precisam recalibrar sua percepção. Os macacos se movem pelos galhos mais altos, evitando a água sempre que possível. As enchentes reduziram os caminhos terrestres que usavam para se deslocar entre os trechos de floresta, forçando-os a saltar distâncias maiores entre as copas das árvores. Um movimento em falso pode significar uma queda na água, onde o risco se multiplica. Os filhotes se agarram à pelagem de suas mães com mais força do que nunca. Cada travessia entre os galhos é um teste de coordenação e memória muscular. Durante um desses movimentos, um macaco jovem escorrega. Seu corpo cai vários metros antes que ele consiga se agarrar a um galho mais baixo. O som da queda ecoa pela floresta alagada. Por um instante, tudo para. Os adultos emitem chamados de alarme, os filhotes se amontoam. Lá embaixo, a superfície da água permanece imóvel, mas essa imobilidade não é tranquilizadora. Abaixo dela, o jacaré patrulha. O macaco consegue subir de volta para a segurança da copa das árvores, mas a mensagem é clara. A água reduziu a margem de erro. Na estação chuvosa, cada passo, cada salto, cada decisão se torna mais custosa. Em uma área onde o rio se alarga e a correnteza carrega detritos vegetais, a família de lontras reaparece. Elas se movem por um canal que não existia semanas atrás, explorando o território expandido.
Para elas, a enchente representa uma ampliação de oportunidades. Mais peixes, mais rotas de deslocamento, mais espaços para estabelecer posições de caça temporárias. No entanto, isso também significa encontros mais frequentes com outros predadores aquáticos. Neste trecho do rio, a água é mais profunda e escura. A visibilidade se reduz a apenas alguns centímetros. As lontras se guiam pelas vibrações da água, pela sensação dos bigodes sensíveis ao redor do focinho e pela memória das correntes. Elas se movem em formação dispersa, deixando que os indivíduos mais experientes liderem a exploração. Um movimento repentino no fundo alerta o grupo. Não é um peixe, é um corpo grande movendo-se lentamente, agitando o sedimento. O jacaré emerge parcialmente, revelando o topo do crânio e os olhos. As lontras se reúnem imediatamente. Não fogem, mas também não se aproximam. A troca silenciosa de avaliações acontece mais uma vez. O jacaré calcula o número de indivíduos, seu tamanho, sua prontidão para se defender. As lontras calculam a distância até águas mais rasas. Após alguns segundos tensos, se separam. Nenhum dos dois obteve o que buscava, mas ambos evitaram um confronto potencialmente custoso. No Pantanal, a sobrevivência depende não apenas da capacidade de matar, mas também da capacidade de escolher quando não matar. À medida que a chuva começa a diminuir e o céu clareia em alguns trechos, a paisagem alagada reflete fragmentos de azul entre as nuvens. A água parece um espelho quebrado, multiplicando a luz. As criaturas se movem nesse reflexo em constante transformação, adaptando-se a um mundo que cresceu em todas as direções. A estação chuvosa é generosa, mas não é eterna. Todos os habitantes do Pantanal, do maior predador ao menor peixe, sabem que esse excesso de água é temporário. Em algum momento, o nível começará a baixar. Os canais se estreitarão. Os ilhéus se tornarão terra seca, e então a abundância se concentrará em poucos lugares, transformando a competição em algo ainda mais acirrado. A água atinge seu pico, e então, quase imperceptivelmente a princípio, começa a recuar. Não é um recuo imediato nem uniforme. Alguns canais se estreitam em questão de dias, enquanto outros mantêm sua profundidade por semanas. O Pantanal entra em uma fase intermediária, um período de transição em que a abundância ainda existe, mas começa a se concentrar. O que antes era um mar contínuo de água se fragmenta em lagoas conectadas por filetes de correnteza. Os peixes que se dispersaram durante a cheia agora são forçados a retornar a canais mais definidos. As aves ajustam suas rotas de alimentação. Grandes herbívoros que haviam encontrado refúgio temporário em elevações isoladas estão começando a descer em direção aos campos que emergem lentamente da água. Esse movimento generalizado cria um novo mapa de oportunidades e riscos. O solo ainda saturado exala um forte odor de matéria orgânica em decomposição. A vegetação que brotou vigorosamente durante a enchente agora está mais acessível aos herbívoros. As capivaras se dispersam em grupos menores, aproveitando-se da grama jovem que surge nas margens das lagoas que recuam. Seus corpos, cobertos de lama seca em algumas áreas, movem-se com uma aparente calma que mascara um estado constante de alerta. A concentração de animais em torno de fontes de água cada vez mais escassas aumenta o risco de encontros com predadores. As margens das lagoas tornam-se cenários de tensão silenciosa, onde cada passo pode ser observado por olhos invisíveis. O jacaré, que patrulhava vastas extensões de água durante as inundações, agora é forçado a compartilhar espaços cada vez menores com outros indivíduos. Poças profundas se tornam territórios disputados. Um grande jacaré ocupa o centro de uma lagoa que encolhe a cada dia. Seu corpo imóvel parece fazer parte da paisagem, mas qualquer intruso que se aproxime demais recebe um aviso. Uma batida de sua cauda contra a água, um som grave que se propaga pela superfície. Os indivíduos menores permanecem à margem, aguardando uma oportunidade ou buscando outro refúgio. A concentração forçada aumenta a probabilidade de conflitos. Ocasionalmente, dois jacarés se confrontam em rituais de dominância, erguendo a cabeça, inflando o corpo e chocando as mandíbulas sem realmente morder. Nem sempre há ferimentos. Durante a época de transição, a competição por espaço se intensifica. Para os peixes, o recuo das águas representa uma ameaça direta.
As lagoas isoladas começam a aquecer mais rapidamente sob o sol, o oxigênio dissolvido diminui, a temperatura sobe e a densidade de indivíduos aumenta. O piraputanga, acostumado a se movimentar em águas abertas durante a maré alta, se vê preso em espaços confinados junto com centenas de outros peixes. O estresse altera o comportamento dos peixes. Cardumes se tornam mais compactos e seus movimentos mais erráticos. Para os predadores, essa concentração representa uma oportunidade. Aves aquáticas se reúnem nas margens das lagoas, formando verdadeiras linhas de caça. Garças, colhereiros e corvos marinhos aproveitam a proximidade das presas para se alimentar rapidamente. Cada bicada remove um peixe do ecossistema, reduzindo a densidade populacional, mas também alimentando os predadores que dependem dessa fase do ciclo. As lontras gigantes estão se adaptando rapidamente a esse novo cenário. Onde antes percorriam grandes distâncias em busca de presas dispersas, agora concentram suas atividades em lagoas que estão diminuindo a cada dia. O grupo se desloca de um corpo d'água para outro, seguindo um padrão que combina memória e exploração. Elas sabem quais lagoas secam primeiro e quais retêm peixes por mais tempo. A caçada se intensifica, mas também se torna mais perigosa. Em espaços confinados, os encontros com jacarés são mais frequentes. As lontras modificam sua estratégia, caçando nas margens das lagoas, onde podem escapar para a terra firme se necessário. Mesmo assim, o risco de um confronto direto aumenta. A abundância concentrada traz consigo um aumento no potencial de violência. Nas áreas onde a floresta emerge da água, as trilhas voltam a ficar ativas. A lama úmida preserva os rastros de todos os animais que passam por ali. A onça-pintada patrulha esses caminhos com atenção quase obsessiva. Ele lê as marcas no chão como um mapa vivo. Pegadas frescas de capivara, trilhas de cervo do Pantanal, marcas de arrasto deixadas por um jacaré ao se deslocar de uma lagoa para outra. Cada sinal lhe informa sobre a presença de presas, mas também sobre a competição. A onça-pintada não é a única predadora nessa paisagem em transformação. Outras onças pintadas, jaguatiricas e pumas, patrulham territórios que agora se sobrepõem mais devido à redução das áreas habitáveis. O espaço diminui, a pressão aumenta. Numa zona de transição entre pastagem e floresta, a onça-pintada faz uma pausa à sombra de uma árvore parcialmente exposta pela água que recua. De lá, observa uma lagoa que diminui rapidamente. Um grupo de capivaras se aproxima para beber, formando uma linha irregular na margem. A onça-pintada não se move. Ela espera. Sabe que o calor do dia fará com que os animais baixem a guarda momentaneamente, que a fadiga acumulada de dias, se deslocando por terreno úmido, diminuirá seus reflexos. Chega o momento em que uma jovem capivara dá alguns passos a mais do que o necessário. O ataque é breve, explosivo. A onça-pintada emerge da vegetação e percorre a distância em segundos. A presa tenta fugir em direção à água, mas o solo lamacento a faz escorregar. A onça-pintada a agarra e a arrasta para a copa das árvores. O resto do grupo foge, levantando uma nuvem de lama e água. O silêncio retorna à margem da lagoa, mas a mensagem fica gravada na memória do grupo. A água que recua concentra o perigo. No topo das árvores, aves frugívoras aproveitam o período pós-inundação para se alimentar de frutos que amadureceram rapidamente graças à umidade acumulada. Tucanos, araras e outras espécies se deslocam entre as árvores, que agora são mais acessíveis a partir do solo. A atividade dessas aves não só as alimenta, como também redistribui as sementes pela paisagem em formação. Os frutos caem no chão ou na água parada das lagoas, onde peixes e outros animais os consomem ou transportam. A rede de interações torna-se mais complexa nesta fase do ciclo. Cada movimento de uma ave afeta múltiplos níveis do ecossistema, mesmo que o ato em si possa parecer simples. Nas bordas da floresta, os coatis reaparecem em áreas que ficaram submersas durante a enchente. Eles vasculham a serapilheira úmida em busca de insetos que se acumularam no solo após a água baixar. Sua atividade ruidosa atrai pássaros que se aproveitam dos insetos expostos pelos coatis. Essa associação temporária beneficia ambas as partes, mesmo que involuntariamente. No entanto, a concentração de vida nessas áreas emergentes também atrai predadores.
Os quates mantêm-se em constante estado de alerta, interrompendo sua busca por alimento a qualquer som incomum. A lembrança de encontros com onças pintadas e outros predadores está presente em cada pausa repentina. Nas águas cada vez mais rasas, a anaconda se move com dificuldade. Seu corpo pesado deixa sulcos na lama do fundo enquanto se desloca entre poças que estão se desconectando. Durante a maré alta, ela podia se mover livremente por vastas áreas. Agora seu território está fragmentado. Ela precisa escolher seu esconderijo com cuidado. Busca poças que permaneçam profundas o suficiente para cobrir seu corpo e oferecer potenciais presas. A sucuri não é uma caçadora que persegue suas presas, então depende de que elas se aproximem de sua posição. Em poças que diminuem muito de profundidade, o risco de ser exposta aumenta. Nessa fase, até mesmo a sucuri precisa se adaptar rapidamente ou enfrentará a escassez. Com o recuo contínuo das águas, os animais são obrigados a atravessar áreas abertas para se deslocarem entre os abrigos. Essas travessias representam momentos de grande vulnerabilidade. A lama seca começa a endurecer ao sol, criando superfícies irregulares que dificultam a corrida de herbívoros de grande porte. A onça pintada aproveita esses trechos para caçar, usando a cobertura da vegetação remanescente para se aproximar de sua presa. O jacaré, por sua vez, desloca-se entre lagoas, deixando o corpo exposto em terra por vezes, o que o torna vulnerável a ataques de onças pintadas adultas. Nessa fase de transição, os papéis de predador e presa tornam-se menos estáveis. O jacaré pode ser um predador em águas profundas, mas em terra sua mobilidade limitada o torna uma presa em potencial. O Pantanal, neste momento, é um mosaico de paisagens sobrepostas. Áreas que ainda conservam a aparência da estação chuvosa coexistem com áreas que já mostram sinais de seca incipiente. Essa heterogeneidade obriga os animais a tomarem decisões rápidas e a modificarem seus padrões de deslocamento quase diariamente. A memória de rotas seguras torna-se um recurso vital. Indivíduos que se lembram de onde encontrar água profunda ou cobertura vegetal têm maior chance de sobrevivência. Aqueles que cometem erros pagam o preço. Durante esse período, a abundância começa a se transformar em competição direta. O cenário está montado para a fase mais difícil do ciclo, quando a água se concentra em alguns refúgios e a luta por esses espaços se torna inevitável. A transição continua, e com ela, o Pantanal entra em um período em que a paisagem não é totalmente água nem totalmente terra. É um território intermediário, instável, onde os mapas de refúgio e perigo são reescritos diariamente. As lagoas que ainda conservam profundidade tornam-se núcleos de vida. Ao redor delas, a vegetação fica mais baixa e frágil. A lama úmida se transforma em uma crosta irregular que racha com o calor do sol. O ar muda de densidade. Não é mais a umidade constante da cheia, mas um calor intenso que exige dos animais um gerenciamento preciso de energia. O Pantanal começa a apertar seu domínio. Os grandes herbívoros são os primeiros a sentir a pressão. O cervo do brejo, acostumado a se mover com relativa liberdade durante as cheias, agora precisa calcular cada passo. Suas longas patas, adaptadas para vadear em águas profundas, afundam na lama macia em algumas áreas e escorregam em superfícies já secas. O movimento torna-se mais lento, mais previsível. Isso o expõe aos caçadores. As onças pintadas observam esses padrões atentamente. Cada movimento repetido se torna uma oportunidade. Nas bordas das florestas emergentes, os cervos do brejo param para se alimentar dos brotos que cresceram com o recuo da água. São áreas de vegetação nutritiva, mas também pontos de emboscada. O silêncio nesses locais é enganoso. Sob a aparente calma, cada som revela uma presença. As capivaras, em grupos mais compactos do que durante a cheia, deslocam-se entre os últimos corpos de água, que ainda têm profundidade suficiente para lhes oferecer refúgio. A água já não é uma extensão contínua onde podem dispersar-se. Agora é uma rede de poças ligadas por canais lamacentos. Cada deslocamento entre um lugar e outro envolve a travessia de terreno aberto. Nesses momentos, a vigilância do grupo se intensifica. Alguns indivíduos param, levantam a cabeça e examinam os arredores. Os gritos de alarme tornam-se mais frequentes.
O estresse acumulado se manifesta em movimentos abruptos e mudanças repentinas de direção. A necessidade de comida e bebida compete com o medo constante de uma emboscada. Os jacarés presos em lagoas que estão diminuindo sofrem um tipo diferente de pressão. A redução do volume de água não só concentra as presas, como também aumenta a competição entre elas. Os indivíduos maiores dominam as áreas centrais, onde a água permanece mais profunda e fria. Os indivíduos menores são relegados às margens, onde a água aquece mais rapidamente e os níveis de oxigênio diminuem. Essa desigualdade aumenta a mortalidade juvenil. Os jacarés mais jovens e fracos ficam expostos a ataques de adultos ou ficam presos em poças que secam completamente. Nessas condições, alguns jacarés tentam se deslocar por terra para outras lagoas, arriscando encontros com onças pintadas. Cada decisão envolve um cálculo de risco, permanecer em um refúgio cada vez menor ou atravessar território hostil. As lontras gigantes, que aproveitaram a concentração de peixes durante o período de transição, agora enfrentam um dilema diferente. As lagoas que visitaram dias atrás já não oferecem a mesma quantidade de presas. O grupo precisa expandir seu raio de movimento, percorrendo distâncias maiores entre corpos d'água cada vez mais isolados. Isso significa atravessar áreas de lama seca e vegetação rasteira, onde a cobertura é mínima. A família se desloca rapidamente, mantendo uma forte coesão. As vocalizações aumentam, não apenas para a comunicação interna, mas também como um aviso para outros predadores. A estratégia do grupo torna-se mais defensiva. Quando detectam a presença de um jacaré grande em uma lagoa, as lontras podem optar por não caçar ali, mesmo que haja peixes disponíveis. O risco de um confronto direto em espaços confinados é muito alto. A eficiência energética torna-se fundamental. Gastar energia em uma caçada perigosa pode comprometer a sobrevivência a longo prazo. Nas áreas mais abertas do pântano, onde a vegetação começa a secar, os incêndios representam uma ameaça latente. Embora nem sempre se iniciem imediatamente, a vegetação seca e o calor criam as condições ideais para que qualquer faísca provoque uma rápida propagação do fogo. Os animais percebem a mudança no ar antes mesmo do surgimento das chamas. O cheiro de vegetação seca, o estalar de caules quebradiços ao vento, são sinais de que a paisagem está se tornando mais instável. Nessa fase, seus movimentos se tornam mais erráticos. Alguns herbívoros se reúnem em áreas que ainda retêm umidade, enquanto outros se dispersam em busca de abrigos alternativos. A fragmentação do habitat é intensificada não só pelo recuo da água, mas também pelo aparecimento de barreiras temporárias criadas por áreas queimadas ou pela ameaça de incêndio iminente. Nas bordas da floresta, os coatis ajustam suas rotas diárias. Onde antes encontravam insetos e frutas com facilidade, agora precisam explorar áreas mais amplas. Essa atividade os expõe a predadores que também expandem seu território de busca por alimento devido à relativa escassez de presas. Embora as onças pintadas prefiram presas grandes, elas não ignoram as oportunidades quando surgem. Durante períodos de extrema pressão, até mesmo presas de porte médio, como coatis, podem se tornar alvos viáveis. A flexibilidade alimentar dos predadores torna-se mais evidente nesta fase do ciclo. Em lagoas cada vez mais rasas, a anaconda adota uma estratégia de imobilidade prolongada. Seu metabolismo lento permite que ela espere longos períodos sem se alimentar, mas a redução de seu habitat aquático a força a escolher posições onde ainda possa se esconder parcialmente. Em poças muito pequenas, seu corpo ocupa uma porção significativa do volume de água, tornando-o mais visível. Isso não só afeta sua capacidade de caça, como também o expõe à detecção por outros grandes predadores, incluindo onças pintadas, que às vezes atacam sucuris jovens ou enfraquecidas. Nessa fase, mesmo um predador de topo pode se tornar uma presa em potencial se sua mobilidade estiver comprometida. As aves aquáticas alteram seu comportamento de forma notável. Com a queda do nível da água, muitas espécies concentram suas atividades nas últimas lagoas profundas remanescentes. Os bandos ficam mais densos. Isso aumenta a competição por recursos, mas também aumenta o risco de transmissão de doenças em populações concentradas.
O estresse fisiológico se manifesta por meio de penas mais desgastadas e comportamento agressivo entre indivíduos que normalmente coexistem com relativa tolerância. A redução do espaço vital os força a viver em condições não naturais, perturbando sua dinâmica social habitual. No ar, as araras continuam a se deslocar entre trechos de floresta que ainda possuem palmeiras frutíferas. O recuo das águas facilita o acesso a áreas que eram inacessíveis por terra durante a enchente, mas também expõe árvores antigas essenciais para a nidificação. A pressão humana intensifica-se durante esses períodos quando o terreno se torna transitável. Isso adiciona mais uma camada de ameaça à já complexa situação ecológica. As araras precisam ajustar suas rotas não apenas com base na disponibilidade de alimento, mas também para evitar áreas onde a atividade humana aumenta durante o início da estação seca. Nesse contexto de perda de habitat, a onça-pintada torna-se um regulador fundamental das populações de herbívoros que se concentram em torno das últimas fontes de água remanescentes. Sua presença impõe uma ordem baseada no medo. Os animais modificam seus horários de atividade, reduzem o tempo que passam em áreas abertas e aumentam sua vigilância. Esse efeito indireto do predador sobre o comportamento da presa influencia a estrutura da paisagem. Áreas onde as onças pintadas caçam com mais frequência sofrem menos pressão de pastoreio, permitindo que a vegetação se recupere parcialmente. Assim, mesmo na fase mais estressante do sistema, os grandes predadores desempenham um papel regulador que contribui para a resiliência a longo prazo da zona úmida. Com o fim da fase de transição se aproximando, o Pantanal mostra claros sinais da chegada da estação seca. A água já não define a paisagem, agora é a exceção, não a regra. Os refúgios se reduzem a pontos específicos e a vida se concentra ao redor deles. Essa concentração prepara o terreno para a fase mais rigorosa do ciclo anual, quando a água se torna extremamente escassa e cada poça se transforma em um campo de batalha silencioso. O Pantanal atinge seu ponto mais extremo quando a estação seca se instala de vez. O que antes era um mosaico de lagoas interligadas por canais agora se resume a uma coleção de poças isoladas, algumas profundas, outras tão rasas que a lama no fundo fica exposta ao sol por horas. A paisagem torna-se árida, quase mineral. O verde vibrante da enchente dá lugar a tons ocre e amarelados. A terra racha e o ar adquire uma aspereza que resseca a garganta e torna cada respiração mais pesada. Nesse cenário, a vida não para, mas se comprime. Cada organismo precisa reajustar seus limites fisiológicos e comportamentais para sobreviver a um período em que a escassez define cada decisão. Os animais convergem para os últimos focos de água remanescentes como se seguissem um mapa invisível. Capivaras, cervos do Pantanal, aves aquáticas, répteis e peixes se congregam nos mesmos locais. Essa convergência cria uma densidade biológica incomum, onde espécies que raramente se encontravam durante a enchente agora compartilham o mesmo espaço confinado. O resultado é uma tensão constante. Os herbívoros se revezam para beber água, aproximando-se da margem em grupos compactos, prontos para fugir ao menor sinal de perigo. A superfície da poça reflete um céu calmo, mas sob essa tranquilidade jazem mandíbulas abertas e corpos tensos. Os jacarés dominam os refúgios aquáticos mais profundos, sua presença impõe uma ordem brutal. Em um lago onde a água mal cobre as costas de um jacaré adulto, qualquer peixe que se aproxime fica ao alcance de uma emboscada rápida. O jacaré não persegue, ele espera. Na estação seca, a paciência torna-se a estratégia mais eficaz. Os maiores indivíduos monopolizam os melhores abrigos, forçando os menores a se deslocarem para charcos mais pobres ou a tentarem perigosas migrações terrestres. Muitos não sobrevivem. A mortalidade juvenil aumenta drasticamente. No entanto, essa pressão seletiva mantém a estrutura populacional. Os indivíduos que conseguem superar a seca emergem mais fortes, com territórios definidos e maior probabilidade de reprodução quando as chuvas retornarem. As lontras gigantes, que expandiram seu território durante o período de transição, agora enfrentam um dilema crítico. Corpos d'água que ainda abrigam peixes estão se tornando cada vez mais escassos.
A família precisa decidir se permanece em um lago que ainda oferece alimento, correndo o risco de encontrar jacarés dominantes, ou se muda para outro refúgio, atravessando vastas extensões de terra seca, onde a exposição ao calor e aos predadores aumenta. Nessa fase, a coesão do grupo é essencial. As lontras se movem juntas, mantendo contato visual e vocal. Ao entrarem em uma nova poça, elas não começam a caçar imediatamente. Primeiro, avaliam a presença de jacarés, observando a superfície da água em busca de sinais sutis, ondulações minúsculas, bolhas que revelam respiração oculta. Se detectarem um alto risco, podem recuar sem caçar, mesmo quando a necessidade de alimento é urgente. Essa capacidade de abrir mão de uma oportunidade imediata em prol da sobrevivência a longo prazo é uma das chaves para o seu sucesso como predadores sociais em um ambiente extremo. Durante a estação seca, a onça-pintada torna-se uma presença quase constante ao redor das fontes de água. Onde a vida se concentra, o predador também se concentra. O felino patrulha as margens dos charcos, seguindo rotas que memorizou com precisão. Cada pegada de herbívoro na lama seca é uma pista. Cada cheiro no ar indica a presença de presas por perto. A onça-pintada não caça aleatoriamente. Ela observa por longos períodos. Aprende os horários em que as capivaras descem para beber água e identifica os locais onde os cervos do Pantanal costumam se aproximar da água. A seca simplifica a paisagem, mas também a torna mais previsível. Essa previsibilidade favorece o caçador paciente. No entanto, a concentração de presas também significa competição. Outras onças pintadas patrulham áreas semelhantes. Os encontros entre os felinos tornam-se mais frequentes e mais agressivos. As disputas territoriais se intensificam. Uma onça-pintada dominante pode expulsar indivíduos mais jovens de áreas de caça privilegiadas, forçando-os a se deslocarem para áreas marginais com menos recursos. Assim, a seca não apenas reduz a disponibilidade de presas, mas também reconfigura a estrutura social dos predadores de topo. O cervo do brejo enfrenta um dos períodos mais desafiadores de seu ciclo anual. As áreas de pastagem diminuem e a qualidade do alimento cai. O animal precisa percorrer distâncias maiores entre os trechos de vegetação verde, expondo-se a predadores por períodos mais longos. Suas longas pernas, adaptadas para águas profundas, movem-se com dificuldade em terrenos compactados. A fadiga se acumula. Nessa fase, os indivíduos mais jovens ou aqueles debilitados por alguma doença são os primeiros a sucumbir. As onças pintadas selecionam presas que demonstram sinais de fraqueza, reduzindo assim a pressão sobre os indivíduos mais saudáveis. Esse processo, embora brutal, ajuda a manter a população em um estado relativamente robusto quando as condições favoráveis retornam. No ar, as araras continuam a se deslocar entre grupos de palmeiras que ainda produzem frutos. A escassez de água não afeta diretamente o acesso delas ao alimento, mas altera a disponibilidade de locais seguros para descanso e nidificação. Árvores antigas, essenciais para a reprodução, tornam-se mais acessíveis aos humanos durante a estação seca, aumentando a perturbação em algumas áreas. As aves, sensíveis a essas mudanças, ajustam suas rotas de voo, evitando áreas onde a atividade humana aumenta. Essa capacidade de modificar os padrões de movimento em resposta à pressão externa é uma forma de adaptação comportamental que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso reprodutivo. Com a seca atingindo seu ápice, o Pantanal parece entrar em uma espécie de pausa tensa. Os movimentos diminuem durante as horas mais quentes do dia. Muitos animais reduzem suas atividades para conservar energia e evitar a desidratação. A noite se torna o principal período de atividade para predadores e presas. A paisagem noturna iluminada pela lua revela silhuetas movendo-se cautelosamente entre poças cintilantes. Na escuridão do pântano seco, cada som é amplificado. O estalar de um galho pode significar a presença de uma presa em movimento ou a aproximação de um predador. A escuridão, de certa forma, nivela o jogo. A visão aguçada da onça-pintada compete com a percepção auditiva dos herbívoros e a furtividade do jacaré torna-se ainda mais eficaz na água escura. Contudo, mesmo no auge da seca, o Pantanal não para. Sob a superfície da lama seca, as sementes aguardam a próxima cheia.
Nos corpos dos animais, as reservas de gordura acumuladas durante a inundação sustentam funções vitais. A memória ecológica do ecossistema permanece adormecida. Cada espécie evoluiu para suportar esse gargalo anual. A seca não é uma anomalia. É parte estrutural do ciclo que molda a composição do pântano. Os indivíduos que não conseguem suportar essa fase desaparecem. Os que sobrevivem emergem com uma vantagem competitiva quando as primeiras chuvas retornam. O primeiro trovão distante marca o fim desta etapa. Não traz alívio imediato, mas anuncia uma mudança. O ar tem um cheiro diferente antes mesmo das primeiras gotas caírem. Os animais reagem a esses sinais sutis. Alguns se deslocam para terrenos mais baixos, antecipando o retorno da chuva. Outros permanecem em seus abrigos, aguardando que a paisagem se expanda novamente. A estação seca, com toda a sua dureza, cumpre seu propósito. Concentra, seleciona, redefine. Quando a água retornar, o Pantanal renascerá mais uma vez, não como era antes, mas como resultado desse implacável processo de adaptação e sobrevivência.